João capítulo 10, o Evangelho de João capítulo 10, a partir do versículo 1. João capítulo 10, a partir do versículo 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Palavra forte, né? Mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão, João 10:10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Repetindo o versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Nós, neocristãos, citamos as Escrituras do Novo Testamento não porque nós praticamos a bibliolatria. Mestre, o que é bibliolatria? Bibliolatria é a idolatria bíblica. Quando uma pessoa diz que a Bíblia contém toda a verdade, quando uma pessoa diz que a Bíblia não contém nenhum tipo de erro, de nenhuma ordem, quando uma pessoa diz que a palavra do Deus eterno, que, por exemplo, em Romanos capítulo 11, diz que desse Deus eterno nós não somos capazes de contar os seus pensamentos, nós não somos capazes de mergulhar na profundidade dos pensamentos do Pai. Quão incontáveis são os seus pensamentos. Quando dizem que a Bíblia é toda a palavra deste Deus, ou seja, a mente infinita dele está limitada às Escrituras da Bíblia ou às Escrituras do Novo Testamento, você está diante de um ato de idolatria maior do que a suposta idolatria das pessoas que reverenciam imagens. Porque as pessoas que reverenciam imagens enxergam nas suas imagens manifestações ou visualizações como fotografias dos seus deuses. É verdade, elas se curvam perante elas. É verdade, elas carregam em procissões, fazem orações, consideram como sagradas. Mas elas sabem que essas imagens podem quebrar-se. Elas sabem que essas imagens foram feitas por mãos humanas. Elas sabem uma infinidade de coisas sobre as suas imagens. Elas sabem que uma imagem precisa ser restaurada depois de certo tempo. Ela sabe que o tempo age sobre a imagem. Ela sabe que para que a imagem chore, por exemplo, ou aconteceu um milagre ou algum fenômeno físico. Claro que o devoto não pensa em fenômeno natural, ele pensa em milagre.
Mas ainda assim ele não acha que a imagem está chorando, porque a imagem chora mesmo. Ele sabe que a imagem está chorando, ele não ignora o fenômeno físico, ele pensa em milagre. Agora, as pessoas que lidam com a Bíblia, eu abro a Bíblia contém toda a verdade e acabou. Ela é Deus falando, ela é a boca de Deus. Por que se formou esse mito que os neocristãos rejeitam? Os neocristãos recebem as Escrituras, citam as Escrituras para comprovar que no início da igreja os discípulos de Cristo ressuscitado criam como nós cremos. Eles criam que seriam conduzidos pelo Espírito. Eles criam que Jesus Cristo, agora não mais Jesus de Nazaré, ressuscitado, Espírito de vida, Espírito vivificante, morava no Espírito deles. E esse Espírito é que os conduzia em absoluta liberdade. Eles deixaram registros disso nas Escrituras. Então nós citamos as Escrituras para testificar que somos guiados pelo Espírito. Por que se formou esse mito da Bíblia? Veja só, o que a Bíblia diz, o que o Novo Testamento diz, é que Jesus Cristo é a palavra de Deus. Aí nós já estamos num dilema. Ou Jesus é a palavra infinita de Deus, o Logos de Deus, que quer dizer o discurso de Deus, ou Deus fala pelo Filho nos dias de hoje, como está escrito lá em Hebreus capítulo 1, havendo Deus falado pelos profetas, antigamente, agora, nos últimos tempos, falou-nos pelo Filho. Ou ele fala pelo Filho, ou ele fala pela Bíblia. Ou Jesus é a palavra, o ressuscitado é a palavra, ou a Bíblia é a palavra. Os neocristãos optam por ficar ao lado do Espírito vivificante. Porque nós aprendemos, inclusive com Paulo, que a nova aliança não é da letra, não é do que está escrito. A nova aliança é do Espírito, que habita dentro de nós. Então nós tomamos essa escritura e meditamos acerca dela. Quem é ou conhece o Evangelho, sabe que universalmente nas igrejas evangélicas protestantes, João 10,10 diz respeito ao diabo. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Acontece que não está falando do diabo. Acontece que isso é uma parábola. E eu acho muito engraçado que no versículo 6 diz que Jesus disse a parábola e os discípulos não entenderam. Lá eles tinham um pretexto para não entender. Eles ainda não... Jesus estava nos dias da sua carne. Ele era Jesus de Nazaré. Então a mente dos discípulos continuava fechada. Eles só tiveram a mente aberta quando o Espírito de Cristo veio habitar neles após a ressurreição. Veja que Jesus ressuscitado não apareceu para ninguém que não fazia parte dos seus discípulos. Nem mesmo José de Arimateia, que levou o seu corpo para ser sepultado, não há registro da aparição dele para José de Arimateia. Jesus apareceu apenas para os discípulos. Isso significa que na sua ressurreição ele veio morar dentro deles. Por isso ele só apareceu para eles. A partir daí a mente deles foi aberta para que eles compreendessem as Escrituras. Mas hoje, a maioria lê e ainda não entende. E não entende porque não está pregando a verdade segundo Cristo. A verdade segundo Cristo, a verdade segundo o nosso Espírito, segundo a revelação do Espírito, ela é a revelação dos mistérios de Deus. Quando não se prega segundo Cristo, não acontece a revelação dos mistérios de Deus. Então as pessoas leem esse texto e não entendem. Quem é o ladrão de João 10,10? O ladrão que vem para roubar, matar e destruir. As pistas estão todas aqui. Versículo 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Então, para entrar no curral das ovelhas, alguém precisa passar pela porta. O que não passa pela porta é ladrão e salteador. Isso está no versículo 1. O que é a porta? Versículos 9. Eu sou a porta. Esclarecendo, vamos entender a mensagem, vamos entender o mistério, vamos entender a parábola. Haveria um dia em que pessoas estariam com nome de igreja, com nome de discípulos, se dizendo até apóstolos,
se dizendo cristãos, mas eles não passariam pela porta. Explique melhor, mestre. Explique melhor. Quando você ouve alguém dizer assim, você precisa aceitar a Jesus, quem está te salvando? Jesus ou você se salva? Você se salva. É a sua decisão que permite que Jesus faça alguma coisa por você. Este não passa pela porta. Este não está passando pela porta. Veja só, ainda em João 10, nos versículos 27 até o 29. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer. E ninguém as arrebatará das minhas mãos. Para a leitura um minuto, preste atenção. Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Aí dizem para você assim, você pode perder a salvação. Se você não vigiar, se você não andar em santidade, você perde a salvação. Então, quando você aceitou a Jesus, você salvou-se. E você ainda tem que manter-se salvo. Tem até uma musiquinha evangélica, famosa, ficando famosa, que diz que se você não dá o dízimo, você vai ser comido de bicho, que se você falar mal do pastor, você vai ser comido de bicho, que se você... Enfim, comido de bicho é uma referência do evangelho, dos evangelhos da circuncisão e do Antigo Testamento, que diz respeito ao inferno, a condenação eterna. Então assim, você se mantém salvo. Como dizem algumas igrejas, você luta pela salvação todos os dias. Mas aqui Jesus diz, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Preste atenção. Se ninguém pode arrebatar das mãos de Jesus, e se ninguém, inclui você e eu, isso vem a dizer que aquele que tem esse ensino de que você luta, que você conserva a salvação, que você deve perseverar até o fim para ser salvo, seja lá o que for essa perseverança, que você deve realizar obras, que você tem que participar da Santa Ceia, que se você não for batizado, você não será salvo, ele não está passando pela porta. E aí ele termina. Meu Pai, que mas deu, ele está dizendo que ele recebeu do Pai as ovelhas, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Jesus recebeu as ovelhas, é o que ele está dizendo no versículo 27, as minhas ovelhas. As ovelhas já são dele. E é o que ele está falando no começo desse capítulo. As ovelhas já pertencem a ele. O que aconteceria é que haveria um dia em que a voz dele reuniria essas ovelhas, lembrando, que é o que ele diz, orou em João 17. Essa reunião é uma reunião visível. Hoje as ovelhas já são dele. Hoje as ovelhas, mesmo separadas em apriscos diferentes, já estão salvas, reconciliadas com Deus. Quando elas ouvirem a voz do bom pastor, elas se reunirão num só rebanho com um único pastor. Não muitos pastores, um só pastor. Isso será visível. Não adianta eu falar em unidade, que a igreja está unida, aí todo mundo tem a sua placa, todo mundo tem o seu estatuto, todo mundo tem a sua regra, todo mundo... no meu ministério pode isso, no meu ministério pode aquilo, no meu ministério permite isso, no meu permite aquilo, no meu batiza por aspersão, no meu por imersão, no meu nós acreditamos que o Espírito Santo não opera mais, não realiza mais dons, no meu nós somos pentecostais, e a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas, e um se dá com o outro, um chama o outro de frio, o outro chama o outro de endemoniado. Isso não é unidade. Não é porque se reúnem num congresso de pastores ou para marchar na rua. Não, isso não é unidade. Pessoas juntas no mesmo lugar não estão unidas. Muitas famílias sabem do que eu estou falando. Estão debaixo do mesmo teto, até dormem juntos. Marido e mulher podem dormir juntos e não ser um, não estarem unidos. Então, gente, é preciso que nós tenhamos uma consciência um pouco mais crítica. As ovelhas já são dele, e essas ovelhas que são dele não se perderão. Não podem perder.
Quando eu digo que pode, eu estou dizendo que Jesus e o Pai não são tão poderosos para cumprir a designação, o projeto deles. Então Jesus é a porta. Quem não passa pela porta é ladrão. Veja que essa não é uma acusação do caráter das pessoas. É ladrão porque se apropria do que não é seu. É ladrão porque não entra pela porta, que é Jesus, e muitas vezes se assume o nome de pastor. O que Jesus diz desses que não passam pela porta é que eles são mercenários. É que trabalham, fazem o que fazem por dinheiro, e o mercenário não tem cuidado das ovelhas. Quando ele vê a dificuldade, quando ele vê o problema, quando ele vê a ovelha em perigo, ele foge. Jesus diz ainda uma palavra mais forte, no versículo 8, todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. É por isso que os neocristãos rejeitam as escrituras do Antigo Testamento. Nós não estamos fincados no que foi dito para Gideão, para Abraão, para Isaías, para Jeremias. Nós não estamos olhando para esses homens, seguindo esses homens. Porque eles também não passaram pela porta. Os que vieram antes não passaram pela porta. Os fariseus que combateram a Jesus, que se opuseram a Jesus, eles são muito parecidos com os pregadores, com muitos pregadores, com a maioria dos pregadores de hoje em dia. Legalistas, supostamente grandes conhecedores, que enfatizam muitas contribuições financeiras. Esse modelo de pastor, de pregador, nós rejeitamos. Ele não está na Nova Aliança. O pregador, aquele que traz a mensagem de Cristo, é o que passa pela porta, ele anuncia Cristo. Cristo é a porta, as ovelhas são dele. Jesus disse aqui que ele estava ali presente, conduzindo as ovelhas pela porta. E um dia ele estaria novamente presente para guiar as ovelhas à frente delas. O único pastor. Eu sou bom pastor. O pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, o ladrão que não vem senão a roubar, matar e a destruir, são todos aqueles profetas, pregadores, mensageiros que não passam pela porta. Ou seja, que se apoderam das ovelhas, que não anunciam que Jesus é a porta da salvação. Jesus de Nazaré é a porta. Em que sentido? O véu Jesus de Nazaré abrigava o Espírito de Deus. Quando Jesus foi crucificado e morto, pondo fim à lei, ele abriu a porta para que nós nos uníssemos ao Pai. Nós fomos unidos ao Pai, porque fomos conduzidos por Ele. Se você disser que alguém que qualquer filho predestinado, eleito, não está ainda unido ao Pai, você não está passando pela porta, porque você está dizendo que Jesus não pode até ter sido a porta, mas ele não foi um pastor competente para conduzir as ovelhas até a pastagem. Essas palavras de Jesus são sutis, são parábola, revelam um mistério do que hoje nós conhecemos como a apostasia. Paulo ensinou em 1 Coríntios capítulo 3 que só há um fundamento, não pode ser posto outro fundamento, e o fundamento é Cristo. Então, até que a sétima trombeta tocasse, ou seja, até que a mensagem final de Deus fosse pregada, a missão de cada líder, de cada guardador, não pastor, de cada líder, de cada condutor, de cada ensinador, era conservar o fundamento. O fundamento foi substituído pelos jejuns, pelas campanhas, pelos homens e reis e profetas da antiga aliança, por Davi, por Salomão. O fundamento foi tirado. O fundamento deixou de ser Cristo, a fé que Jesus Cristo tem, que Jesus de Nazaré teve, fé que Ele já nos deu, fé que estava predestinada a ser concedida aos filhos, que não é de todos, que só pertence aos filhos. Esta fé deixou de ser fundamento para que se exigisse das pessoas fé em Deus. Porque quando eu exijo de você, eu exijo que você demonstre a fé, eu posso dizer como você demonstra a fé. Na antiga aliança você demonstrava fé com sacrifícios de animais,
e ofertas, então eu conduzo você à mesma coisa. A partir desse momento me torno um ladrão. Não porque eu roubo, não porque eu não tenho caráter. Porque tem muitas pessoas que pregam esse evangelho estranho porque acreditam que esse é o evangelho. Ouviram assim por muito tempo. Mas tornam-se ladrões porque se apropriam das ovelhas que não lhes pertencem. Atuam como mercenários. E isso não é uma crítica à moral, ao caráter. Essas são as palavras de Jesus. Não é o diabo. Não é o diabo, ele não está falando do diabo. Ele está se comparando aos outros pregadores, ele está se comparando aos outros mensageiros. E justamente dizem que é o diabo para criar o dualismo, né? O confronto entre Cristo e o diabo. Quem não está com Cristo está com o diabo. Mas as ovelhas de Cristo sempre estiveram com ele, sempre foram dele. O Pai não deixou as ovelhas perdidas, depois juntou as ovelhas e entregou a Jesus. Das mãos do Pai elas passaram para as mãos de Jesus. E ninguém pode arrebatar da mão do Pai. E como ninguém pode arrebatar da mão do Pai, e o Pai deu a Jesus, e ele diz no versículo 30, eu e o Pai somos um, ninguém pode arrebatar das mãos de Jesus. Você nunca esteve perdido. Talvez alguma doutrina, algum ensino tenha nublado a sua mente, você não sabia disso, mas você nunca esteve perdido. Você sempre esteve predestinado ao encontro e a tornar-se parte da única igreja, do único corpo, que só há um corpo. Ladrão é aquele que não passa pela porta. Eu sou bom pastor, versículo 14, conheço as minhas ovelhas, ele conhece cada um, e das minhas sou conhecido. Você também conhece a Jesus. Ah, não é possível, não conhece. Você conhece. Você o conheceu antes da fundação do mundo, assim como ele conhece você. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar estas. E elas ouvirão a minha voz, isso é certo. As ovelhas ouvirão a voz dele. Você pode pregar, você pode anunciar o Evangelho da graça de Deus, mantendo-se na graça, mantendo-se fiel à palavra da graça, levar as palavras de Jesus Cristo ressuscitado com a certeza de que as ovelhas ouvirão. Os que não são ovelhas dele não ouvirão, mas as ovelhas ouvirão. E haverá um rebanho e um pastor. Quando houver esse um rebanho e um pastor, o que acontecerá? O que é que Jesus orou? Em João capítulo 17. João capítulo 17. Versículo 21. Não, a partir do 20. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Hoje existem pessoas que não creem, ou não acreditam na existência histórica de Jesus, ou não acreditam que Jesus tenha sido enviado pelo Pai. E não é culpa delas. Ninguém é culpado por não acreditar. A culpa é nossa. Hoje, a sociedade moderna, pós-moderna, defende muito a individualidade. Né? Tudo em nome da individualidade. Tudo em nome do meu espaço, do seu espaço. Curiosamente, essa sociedade individualista, que defende tanto os supostos direitos do indivíduo, o suposto espaço que cada indivíduo deve ter, é a mesma sociedade que produz as aberrações dos reality shows, onde as pessoas se expõem de maneira lastimável, vergonhosa. É a mesma sociedade onde as redes sociais são o maior dos sucessos, onde as pessoas expõem a sua intimidade, expõem a sua própria, as coisas de caráter mais pessoal, às vezes até com problemas para a própria vida. Então é engraçado, há uma reivindicação da individualidade e ao mesmo tempo há uma exposição radical por parte das pessoas, de si mesmas. Porque nós perdemos de vista o conceito de individualidade. Para haver um indivíduo, precisa haver um outro. Eu preciso ter ideia de que
Eu tenho ideia do que é o braço direito com relação ao braço esquerdo, do que é o esquerdo com relação ao direito. Pernas com relação a braços, a cabeça. Eu entendo o meu corpo dentro do corpo, e cada parte é uma parte conectada a esse corpo. Os neocristãos propõem o que o Evangelho de Jesus Cristo ressuscitado propõe: voltarmos à unidade primordial, voltarmos a ser um, somente dentro desta unidade, somente sendo um com Jesus como Pai, somente sendo um corpo espiritual com eles, é que eu me descubro braço, cabeça, ou seja, que eu encontro a minha identidade, a minha individualidade, que eu me torno útil dentro desse corpo para a humanidade. E aí, o mundo todo, aqueles até que não foram chamados a fazer parte desse corpo, crerão que Jesus foi enviado pelo Pai. Essa é a grande missão que está nas nossas mãos. Missão que não será cumprida enquanto nós estivermos nos apriscos que não são dele, enquanto estivermos ouvindo a palavra que não é dele, mesmo que seja em nome dele, enquanto estivermos perdendo tempo com doutrinas, com dogmas, com ritos que são contrários à revelação da graça de Deus. A revelação da graça de Deus nos unirá num só rebanho, num só pastor. É necessário que nós guardemos a unidade do Espírito. Essa não é uma unidade fabricada. Essa não é uma unidade de interesses. Essa não é uma unidade de líderes evangélicos ou católicos. Essa não é uma unidade centralizada como uma pirâmide no Papa. É uma unidade centralizada na cabeça que é Jesus Cristo e no corpo que somos nós. Nós precisamos guardar a unidade do Espírito. Somente assim estaremos protegidos dos ladrões e salteadores. Conserve essa palavra, nós estamos em meio do curso Graça. Meio não, né? Já estamos indo para o final do curso Graça. Eu ainda vou voltar a falar sobre essa unidade que já existe, que só precisa ser revelada, manifestada pela pregação do Evangelho. Você que me assiste pela internet, pelo YouTube ou pelo blog do Templo Sofiânico, saiba que você é um conosco. Eu e você somos um, assim como o Pai e Jesus são um. Sua dor, sua doença, a ausência, a falta das coisas que você necessita e precisa, sua tristeza e seu sofrimento atinge a todos nós e atinge a mim. Assim como a minha dor atinge você, mesmo que você não saiba quem eu sou. Ouça a voz do bom pastor. Venha ao nosso encontro. Vamos juntos manifestar essa unidade que era perfeita antes da fundação do mundo e que agora volta a tornar-se perfeita na manifestação de uma única igreja, a igreja que prega o Evangelho da graça de Deus. Escreva para nós. O e-mail é cidadedagraca@gmail.com. Se você não conhece o nosso blog, acesse, pode digitar no site de busca, de preferência o Google, Templo Sofiânico Filhos do Sol. Você vai encontrar mensagens extraordinárias, comentários de filmes sobre política, em breve novas postagens. Venha ao nosso encontro. Cumpra o seu destino ao nosso lado. Nós estaremos muito felizes em receber você e a sua família. Abba Pai, meu querido. Abba Pai, meus irmãos.